queridos amigos que nos acompanham nesse momento. Nós iniciamos as nossas reflexões agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos foi concedida de reflexionarmos em torno dessa doutrina tão bela e tão grandiosa que é a doutrina espírita em nossas vidas. E desejamos também que ao final de nossas reflexões elas possam nos servir como uma inspiração para uma vida melhor. O nosso tema de hoje é o seguinte: um lugar para Jesus, com o qual nós pretendemos pensar a importância de termos em nossa vida um mestre tão generoso como esse. Que importância teria ele em nossa vida? O que isso nos causa em termos de transformação pessoal? Para iniciarmos a nossa reflexão, então, nós selecionamos uma passagem singela que, quando tivemos ocasião de ler, nos comoveu muito. É muito simples, mas profunda na sua essência e também é muito bela. A narrativa vai dizer assim: que havia chegado o fim de ano, e naquela escola, sempre que o fim de ano chegava, eles dedicavam um momento para apresentar um espetáculo público. Escolhiam a temática, preparavam os espetáculos que seriam oferecidos àquela coletividade. E a professora Lumbar também tinha por compromisso preparar a sua turma de alunos. Ela estava dando aula para o segundo ano, tinha muitos alunos, todos estavam interessados em participar do evento. E dentre esses alunos havia um que era especial pelo modo com que ele se relacionava com os outros. Era muito sociável, muito gentil, ajudava os coleguinhas, embora muitas vezes ele mesmo tivesse dificuldade no processo de aprendizagem. Ele se chamava Wallace Purling, e os amigos o chamavam Wally. Naquela ocasião, então, a professora estava selecionando os grupos porque no espetáculo da turma dela, a representação do teatro teria como foco o nascimento de Jesus. E assim, então, o Wally estava encantado, porque ele já se contentava em ser apenas um pastor tocando flauta no evento da noite. Mas a professora reservou para ele um papel especial. Ele não seria um pastor apenas. Ele teria um papel relevante naquele dia. Ele seria o dono da estalagem. Nós devemos lembrar que a narrativa do Evangelho, muito bela, conta para cada um de nós que, na ocasião do nascimento de Jesus, os pais tiveram que viajar da cidade onde eles moravam, Nazaré, para a região de Belém, da qual eles eram provenientes. E isso aconteceu porque, naquela ocasião, o Império Romano havia determinado que as suas províncias realizassem um censo, a fim de que ele pudesse saber quantas pessoas faziam parte das suas províncias, de todo aquele território que estava sob a sua jurisdição. E foi assim, então, na narrativa de Lucas, que José e Maria fizeram uma longa viagem, penosa e difícil. Ela seria mãe em breve, mas foi compelida a fazer a viagem mesmo assim. Mas quando adentra a cidade, na qual eles seriam contados entre aquele grupo que estava ali, para a surpresa deles, eles não encontraram um lugar onde pernoitar. As estalagens, as pensões estavam todas ocupadas. A cidade regurgitava de pessoas. Não havia lugar na estalagem. Essa é a frase de Lucas, muito comovente e muito significativa. Dessa maneira, quando eles insistem aqui e ali, não encontram onde repousar. Mas José, preocupado com a esposa e com o filhinho que deveria ser preservado para nascer tranquilo, vai encontrar então abrigo no seio da natureza, numa gruta modesta. Vai ali repousar. Mas naquela noite a providência divina reservaria uma surpresa para aqueles dois. O filhinho chegaria, teria como berço uma manjedoura, e no silêncio de uma noite fria, iniciaria uma trajetória que definiria o mundo, a história do mundo, para melhor. Essa cena do nascimento de Jesus, do conhecimento de todos nós, uma cena clássica, uma cena muito bela, porque simboliza a chegada dessa estrela divina que veio nos ensinar a viver de uma forma mais feliz. Era a cena então que seria retratada e o Wally se preparou, se dedicou, estudou, decorou as falas, se posicionou como tinha sido combinado. E naquele dia então o cenário estava todo preparado. As pessoas encantadas porque tudo tinha muita beleza. Os alunos que iam representar os seus personagens já estavam posicionados e o Wally, como sabia que tinha que dizer um não, o seu papel, ficou tentando fazer
a expressão que melhor corresponderia à frase que ele deveria dizer. E foi assim então que todos os presentes viram o momento em que José e Maria adentraram aquele cenário, demonstrando que estavam cansados de uma longa viagem. E no teatro, na porta que estava ali desenhada, eles bateram, quando lá de dentro saiu o jovem Wally, o dono da estalagem. E naquele momento ele perguntou: mas o que é que vocês desejam? José vai dizer: nós precisamos de um lugar para passar a noite. Mas o Wally então vai dizer: não, vão embora, não tem lugar para vocês aqui, não tem lugar na estalagem. A fala de Wally era curta, mas era decisiva, porque depois daquele momento, Jesus chegaria ao mundo. Mas quando José e Maria insistem que precisavam muito de um lugar para passar a noite, eles estavam cansados, tinham feito longa viagem, Wally mais uma vez vai dizer: não, vão embora, não tem lugar na estalagem. E é assim então que todos vão ver quando José e Maria começam a se afastar. Se despedem do estalajadeiro, vão procurando outra direção. Mas Wally, que estava encantado, vibrando com a cena, feliz de ser parte daquele teatro, naquele momento, quando vê José e Maria se afastando, começa a apresentar uma alteração na sua expressão facial. Os olhinhos que brilhavam encantados começam agora a ficar lacrimejantes. O rostinho denotava uma emoção de quem sentia pena ou compaixão do outro. E é assim, então, que quando todos menos esperavam, eles vão ver que o Wally sai da onde ele estava, corre até José e Maria e vai dizer: volta, José, pode voltar, porque é verdade que não tem lugar na estalagem, não tem mesmo, tá tudo cheio, mas vocês podem voltar, porque eu vou emprestar o meu quarto para vocês. Naquela hora, foi como se um balde de água caísse sobre todos os presentes, porque todos esperavam que a cena fosse feita conforme a narrativa clássica. Mas a criança introduzia um novo elemento naquele momento. Isso não tinha acontecido na história de Jesus. Na história de Jesus, quando ele veio ao mundo, não havia lugar para ele na estalagem e não havia lugar para os seus pais. Por isso ele tinha nascido numa manjedoura humilde, num território singelo, começando uma trajetória de luz entre os homens. Naquele momento, muitos acharam que o espetáculo estava arruinado. Que pena! Mas a professora, surpresa, vai perceber que a grande maioria começa a chorar, se manifesta muito comovida, aplaude febril. O espetáculo não tinha sido arruinado. A criança não tinha feito conforme a narrativa clássica, ela tinha que persistir no não. Mas muitos acharam que aquele tinha sido o mais belo dos espetáculos, porque Jesus, quando veio ao mundo, não tinha lugar na estalagem. Mas naquela noite, no coração daquela criança, ele tinha encontrado o mais belo dos lugares e o mais especial dos locais para viver. Ele estava no coração de Wally. Então, a peça que poderia ter um fim penoso se tornou um dos espetáculos mais belos que aquelas pessoas puderam fazer. Depois, tudo continuou conforme a narrativa, mas o papel de Wally tinha sido brilhante, porque embora não tivesse conseguido manter o não e a firmeza que se esperava dele, ele demonstrava uma grande sensibilidade, a sensibilidade da compaixão para com o outro. E mais do que isso, ele demonstrava uma das qualidades mais belas que a humanidade, ou que alguém pudesse ter, que é da hospitalidade para com as coisas boas. Essa narrativa é muito simples, como nós tivemos ocasião de dizer no início da nossa fala, mas ela nos permite fazer grandes reflexões. Quando Jesus vem ao mundo, ele não encontrou lugar para nascer. Nasceu, então, desprovido dos recursos, da riqueza e do conforto que se esperava que ele devesse receber. Na trajetória daquele povo, todos esperavam que o Messias, o embaixador divino, chegasse. Mas por ser o embaixador divino, aquela cultura esperava que ele viesse bafejado pelo ouro do mundo, enriquecido pelo poder da época, amparado pelas propostas políticas, ou no seio da filosofia, da cultura, do pensamento melhor elaborado. Mas ele escolhe o silêncio de uma noite para começar o seu caminho, porque depois a sua trajetória se desenvolveria muito próxima do povo,
e no coração do povo ele encontraria lugar. E é exatamente nisso que nós gostaríamos de ter o nosso olhar e a nossa reflexão. Quando Jesus chegou, iniciou o seu caminho, suas propostas foram sendo deixadas aqui e ali, na forma de reflexões sublimes, de narrativas singelas do cotidiano que serviam como fundamentos para uma vida nova. Ele começa a encontrar lugar no coração daqueles que se sensibilizam com a sua mensagem. Mas a sua proposta não chega apenas através de palavras, ela também nos chega através de vivências muito belas. E ele então começa a encontrar lugar no coração do homem através das suas ações. É tão bonito perceber que aqueles que deram lugar para Jesus se renovaram de forma substanciosa, de forma integral. Nós vamos ver um jovem, pescador, rude, embora muito interessado em viver corretamente, pautando a sua vida em termos de nobreza e de retidão, de repente encontra Jesus numa manhã em que ele está trabalhando com os demais amigos numa aldeia bucólica que era Cafarnaum. Nós estamos falando de Pedro, acostumado com aquela faina do mar. Certa feita está no seu trabalho. A véspera tinha sido penosa. Eles que dependiam tanto dos peixes, de repente já não encontram recursos para sobreviver. O esforço da véspera tinha sido em vão. A pesca não trouxeram os resultados esperados. As redes lançadas ao mar voltaram vazias. E Pedro, com seus amigos, vai repetir o esforço. E quando ele está preparando a barca para adentrar o pequeno lago, o lago de Genezaré, ele percebe quando um jovem se aproxima, dialoga com as pessoas, trazendo no olhar uma luz diferente, na fala uma vibração de encantamento para com a vida. E esse amigo que se aproximava pedia para tomar lugar na embarcação. E ele se pergunta de onde o conhecia. É certo que ele já tinha se apresentado na sinagoga local, muitas vezes aos sábados. Aquele jovem desconhecido da grande maioria tomava a palavra e apresentava as noções superiores de uma vida melhor como nem os maiores rabinos ou os maiores mestres do templo tinham podido apresentar. E é assim que o pescador vai começar a conhecer alguém que vai ajudá-lo a ter uma vida inteiramente diferente. Naquele dia, então, a atitude de Pedro e dos seus amigos é uma atitude de quem está cansado, meio que em descrédito, não imaginando que aquele dia pudesse ser diferente da véspera. Mas quando ele adentra a embarcação, Pedro lança a embarcação ao mar e quando prepara as redes para jogá-la no mar, que na verdade era um pequeno lago, que eles carinhosamente chamavam mar, ele observa que aquele jovem vai dizer: Pedro, lança à direita, lança as redes à direita. Mas num gesto maquinal, ele para as redes que ele estava lançando ao mar e vai dizer: Senhor, mas eu tenho feito isso a véspera toda e não obtive resultados. Não obtivemos nenhum resultado. Como a dizer, nós já sabemos o que estamos fazendo, será em vão. Mas aquele jovem vai dizer: lança, Pedro, lança as redes ao mar, lança à direita. E ele, quando olha aquela firmeza no olhar, aquela palavra que era um imperativo, uma segurança diferente, ele se sente motivado a atender o pedido e vai dizer: Senhor, temos feito isso a véspera toda e não obtivemos resultado. Mas porque o Senhor nos pede, nós obedeceremos. Mas lança as redes apenas como quem atende à proposta de um amigo e não como quem crê que vai obter resultados diferentes. E quando ele vê que é o tempo de recolher as redes, ele que já estava tão acostumado com aquele trabalho, ele puxa as redes para dentro da embarcação e percebe que elas estão muito pesadas. Sozinho ele não consegue trazer a rede para dentro da embarcação, o que indicava que o resultado tinha sido superior ao esperado. Então ele chama os amigos e os amigos juntos começam a tentar remover a rede. E quando conseguem colocar a rede dentro da barca, eles ficam encantados e surpresos porque o resultado tinha sido belíssimo, a pesca tinha sido maravilhosa. Quando ele percebe que desse resultado adviria para as pessoas felicidade e conforto por um tempo maior, porque era uma comunidade que vivia essencialmente da pesca, ele fica tão comovido
e tão grato àquele amigo que chegava, que quando ele se dá conta, ele está de joelhos na barca, chorando e se desculpando por haver duvidado. E vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou um homem digno de ter um homem santo como o Senhor na minha embarcação. Mas aquele jovem tinha vindo ao mundo com uma proposta nova, a proposta de indicar para nós um caminho para uma vida melhor. Ele sabia que Pedro, naquele momento, tinha dubiedades e fragilidades, mas era um coração destinado a grandes tarefas, com um potencial incrível de trabalho. E ele sabia que esse potencial viria à tona gradativamente, se mostrando a benefício das pessoas que iriam se servir desses recursos. Então, nesse instante, ele vai dizer: Pedro, não te preocupes, porque por enquanto você é um pescador de peixes, mas chegará o dia que você se tornará um pescador de almas. E ali naquele momento se inicia uma amizade tão bela, que vai se estender por um tempo maior. E quando Jesus vai para a vida maior, Pedro fica cumprindo o dever de transmitir as noções que Jesus deixou para todos aqueles que quisessem uma vida nova. Pedro se torna o grande amigo do Cristo. E nos anos que vão se suceder a esse momento, que ele vai ter uma vida longa, nós vamos ver Pedro lentamente passando da posição de dubiedade para a posição de segurança, da posição de fragilidade para a posição de grandeza. Nós vamos ver Pedro saindo dessa posição de um pescador rude para ser um colaborador do crescimento dos outros, porque Jesus tinha chegado na sua vida e ele foi capaz de acolhê-lo no seu coração. Mas isso não aconteceu apenas com Pedro. Nós vamos ver um outro jovem com uma origem diferente de Pedro. Esse jovem não era pescador, muito pelo contrário. Ele tinha sido educado junto aos homens mais cultos do templo de Jerusalém. Pedro morava na Galiléia, em Cafarnaum, um centro bem distante do luxo, do poder, da riqueza de Jerusalém. Mas esse outro jovem tinha sido criado junto a toda aquela cultura que girava em torno do templo e havia até sido preparado para se tornar um doutor da lei. Muito jovem, ele já desempenhava funções expressivas no templo que cuidava dos interesses daquela cultura judaica, da cultura hebreia. E nós estamos falando do jovem Saulo de Tarso. Esse jovem amava tanto a Deus que ele defendia a lei de Deus a qualquer preço. Para ele, nenhuma blasfêmia, nenhum elemento contrário poderia ser lançado sobre aquela lei que tinha chegado com a contribuição de tantos profetas e também com a contribuição de Moisés. A lei mosaica era defendida com muito interesse por ele. E quando ele ouve dizer que havia um homem que propunha uma renovação, que a população considerava ser o enviado divino, ele não aceita, porque naquele momento ele não entende os planos de Deus para conosco. Os planos de Deus são tão especiais que nós temos dificuldade de entender por que Deus faz essas escolhas, mas ele sempre escolhe o melhor. Então aquele jovem, como toda a sua cultura, esperava que os planos divinos girassem em torno de um enviado celeste que chegasse com todos os recursos materiais necessários para triunfar como um homem do mundo. Então ele esperava também o enviado divino, porque os profetas da sua cultura tinham dito que ele chegaria, que Deus amava tantos homens que enviaria o seu Messias. Mas se o Messias era um embaixador divino, ele deveria vir nas casas mais ricas, deveria contar com a melhor das escolas, deveria dispor da mais expressiva das fortunas. Então o seu raciocínio não podia admitir que Jesus fosse o enviado divino. Então, numa atitude primeira, ele vai perseguir todos os cristãos, acreditando estar assim defendendo os interesses de Deus. Mas Jesus sabia que naquele coração havia um coração que era um tesouro, cujo potencial se derramaria em tantas vidas que também se renovariam com aquele esforço. Então ele investe naquele jovem. Um dia, esse jovem está viajando de Jerusalém para Damasco. Ele levava consigo as deliberações da lei para prender um cristão que desempenhava uma tarefa muito expressiva na região de Damasco, Ananias.
ele tinha as ordens para prender Ananias. A viagem era longa, levava muitos dias. E nesse momento em especial, ele está quase chegando nas proximidades de Damasco, quando, ao sol do meio-dia, ele vai se ver visitado por um fenômeno diferente. Naquele instante em que ele viajava, ele sente uma emoção sublime. O que acontecia dentro de si? Ele não sabia explicar, ele apenas sentia que ele tinha um desejo enorme de servir a Deus e de viver conforme o Altíssimo, a expressão da sua cultura, esperava que ele vivesse. Ele queria se dedicar ao bem, mas ele perseguia os cristãos, perseguia os seus irmãos e não tinha paz de espírito, embora desejasse fazer o que fosse melhor. E naquele momento, então, pouco antes de adentrar as portas de Damasco, ele vê que um homem de grande beleza se aproxima. Era Jesus. Fazia pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado. Ele não tinha conhecido Jesus pessoalmente. Mas quando ele vê aquele homem de singular beleza, cuja irradiação de amor tocava o coração de qualquer um que estivesse diante dele, ele para o animal que está levando ele, servindo como um veículo para sua viagem, e quando se dá conta, ele está de joelhos no sol do deserto e vai ouvir uma voz dúlcida, tão profunda, profundamente amorosa, perguntar: Saulo, por que me persegues? E naquele momento, então, ele procura na memória quem era aquele jovem. Ele não sabia como ele perseguiria alguém que ele não conhecia, mas ele só consegue perguntar: quem sois vós, Senhor? E vai ouvir uma fala que vai definir a sua vida em outro sentido e vai fazer dele um colaborador da felicidade alheia, porque ele vai ouvir assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, então, quando ele vê Jesus, quando ele sente o impacto que a presença do Cristo causava no seu coração, ele entende aquele grande amor que todas as pessoas que conheceram Jesus traziam dentro de si. Ele entende porque aqueles homens simples, os pescadores que vinham da Galileia, eram capazes de receber os aflitos, os sofredores, eram capazes de difundir aquela mensagem que eles tinham escutado de Jesus quando das pregações do lago. E ele entende que esses amigos estavam absolutamente certos. Ele é que tinha se enganado na sua análise. Mas profundamente encantado por Jesus, como Pedro também ficou, ele vai fazer uma definição tão rápida, mas tão significativa, e vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, ele começa uma transição na sua jornada. Ele sai da posição de algoz, de perseguidor, de combatente, posição do combate, e adentra na posição do amigo, do colaborador, do cooperador dos outros. E nós podemos dizer com absoluta segurança que do esforço deste jovem, que vai viver a partir dali uma vida inteira integrada na proposta do Cristo, levando nos confins daquela região, nos lugares mais distantes, mais longínquos, a mensagem para quem não o tinha conhecido, nós podemos dizer que é esse jovem que nós devemos a grata alegria de conhecer Jesus, porque ele vai viajar num tempo em que ele não dispunha do conforto e dos recursos que nós temos hoje. Vai viajar a pé, vai viajar às vezes sozinho, de outras vezes com alguns poucos amigos, mas heroicamente e corajosamente ele enfrenta os desafios do seu tempo para falar sobre esse Jesus que ele conheceu pessoalmente e que o marcou para a vida inteira. Então nós vamos ver que também para o jovem Saulo, o encontro com Jesus foi especial, a ponto de depois ele poder demarcar os dois momentos da sua vida. Antes de Jesus, ele era o doutor da lei, Saulo de Tarso, candidato a ser rabino no templo. Depois de Jesus, ele vai assinar a grafia do seu nome na expressão latina, na expressão romana. Ele vai então assumir-se como Paulo de Tarso, porque ele era nova criatura. Vai haver um momento em que ele vai dizer aos amigos, quando ele já não podia viajar para tantos lugares, ele vai escrever para os amigos que dependiam da proposta que ele trazia, lembrando Jesus, ele vai ter ensejo de dizer: quem encontra Jesus, nova criatura é, porque para trás ficam os elementos do passado, do homem velho,
que agora dão ensejo à nova criatura que se edifica com a presença do Mestre. Então, nós podemos dizer que para Pedro, o encontro com Jesus definiu a sua vida para melhor. E para Paulo também não foi diferente. Podemos lembrar também a figura de um outro homem, que não tinha a vida de Paulo, nem tinha um trabalho semelhante ao de Pedro. Era um homem que cumpriu uma função pública de cobrar impostos daquela cultura, daquela coletividade. Era muito mal visto pelos seus conterrâneos, porque sendo um conterrâneo ele trabalhava para o Império Romano. A função era legal, mas era mal vista por aqueles que estavam sob o domínio romano. E ele então dispunha de conforto material, mas não contava com o conforto das amizades verdadeiras, da recepção do público, da aceitação daquela cultura. E é assim então que certa vez ele está trabalhando em Jericó, onde ele morava. E ele ouve dizer que havia um rabi diferente, um mestre especial. Mas por que ele era diferente? Porque ele acolhia todas as pessoas, sem distinção. Para esse mestre, não era importante se alguém vinha da alta cultura, da alta sociedade ou desempenhava funções no templo. Ele acolhia a todos como sendo um tutelado do seu coração. E diziam mais, que esse rabi tinha um discípulo que também era coletor de impostos, Mateus. Mateus, Jesus tinha ido buscar numa coletoria. Então esse cobrador de impostos, de nome Zaqueu, quando ouve essa história, fica muito comovido. Porque se esse rabi aceitava um cobrador de impostos como um discípulo, ele tinha muita vontade de conhecer esse mestre. Mas onde ele estava? Não sabia dizer exatamente, porque Jesus era um mestre tão especial que ele estava sempre em trânsito de um lugar para o outro, para que todos recebessem um pouco do seu amor. Ele pernoitava em casa de Pedro, ficava alguns dias em Cafarnaum, viajava para cidades em torno do lago, Magdala, Dalmanuta, Corazim, vai até Jerusalém, Betânia, sempre para levar a sua mensagem de amor, porque todos precisavam receber um pouco dessa dádiva. Mas acontece que numa tarde, Zaqueu está trabalhando na coletoria quando ouve um burburinho na cidade, um movimento diferente. E ele, como todas as pessoas, vai se informar o que é que está acontecendo. E para sua surpresa, ele começa a ouvir os rumores do povo. O rabi está chegando, está adentrando pela porta da cidade. Então ele, sem se preocupar se estava ferindo um protocolo ou se estava deixando uma função de lado, ele vai junto com a multidão, na esperança de ver Jesus. Mas naquela ocasião, ele, por ser baixo de estatura, não conseguia visualizar o semblante do mestre. Ele tinha vontade de saber por que ele era tão especial, por que as pessoas o amavam tanto, que a única alternativa que ele encontrou naquela hora foi servir-se de um elemento da natureza que vai funcionar para ele como um suporte para ver Jesus. Ele vai ver uma figueira, um sicômoro, com as suas raízes e reentrâncias muito robustas, e ele sobe no sicômoro e começa a procurar quem era Jesus naquela multidão. Ele pensava que seria muito difícil identificá-lo, mas não foi. Porque quando ele olha no meio daquela multidão, ele percebe que havia sim um homem que na sua exteriorização não tinha nada diferente dos outros. Usava as vestes rústicas e singelas, provavelmente tecidas pela mãe. Trazia o cabelo caindo em ondulações muito formosas sobre os ombros, como os homens que vinham da região da Galileia, de Nazaré, por exemplo. Mas havia algo diferente naquele coração. Os seus olhos pareciam pedaços do firmamento e o seu sorriso era um acolhimento que encantava a todos. Ele não pôde mais tirar os olhos daquele rabi e começou a pensar como ele desejava se aproximar daquele mestre, contar a sua história, falar dos seus anseios, ouvir alguma reflexão que fosse para ele diretamente. E encantado ele começa a acompanhar Jesus, à medida que Jesus vai se aproximando com o povo, adentrando a cidade. Mas para sua surpresa, Jesus começa a caminhar em direção ao sicômoro, e ele pensava que Jesus iria dali para outra direção. Quando ele observa, muito surpreso, que Jesus para diante dele
bem embaixo da árvore, e com uma voz imperativa, como foi a voz dirigida a Paulo e dirigida a Pedro, Jesus vai dizer a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu pernoite na sua casa. Quando eu leio essa passagem do Evangelho, meu coração fica muito feliz e eu fico sempre pensando: que susto Zaqueu deve ter tomado. Ele não esperava que Jesus o chamasse, nem imaginava que o mestre pudesse saber o seu nome, mas ele desejava encontrar o mestre. Então, muito surpreso, ele desce da árvore, corre à sua casa, pede para a esposa auxiliar na preparação de um banquete, porque o mestre tinha dito que naquela noite iria na casa dele. E depois que tudo está preparado, ele fica à porta numa atitude de expectativa que todos nós teríamos. É certo que ele devia indagar no seu íntimo: será que ele vem mesmo? Por que ele pensava assim? Porque os preconceitos da época eram muito grandes. A coletividade o rejeitava. Jesus era um mestre daquele tempo. Ele não estaria sujeito aos debates da multidão? Mas ele não sabia que aquele mestre estava além das questões miúdas do dia a dia. Então ele esperava à porta, entre ansiedades e expectativas, imaginando se o mestre chegaria realmente. E para sua grata alegria, ele vê quando o mestre começa a se aproximar, com os discípulos que o auxiliavam e com a multidão que o acompanhava. E quando Jesus para bem próximo da casa de Zaqueu, Zaqueu observa o olhar indagador do público. As pessoas então começam a indagar: mas o Senhor entrará nessa casa? Ele é um pecador. Mas Jesus deixa ali uma lição que nos serve em todos os tempos da humanidade. Ele vai dizer: ele também é filho de Abraão. Usando a terminologia da época, lembrando a figura de Abraão, o patriarca a partir do qual toda aquela cultura se desenvolve, ele vai dizer, em outras palavras, Zaqueu também pertence a essa coletividade, ele é parte desse todo, ele também é fruto dessa cultura e dessa história, ele deve ser aceito, ele deve ser amado, ele deve ser acolhido. E ele vai dizer mais, ele vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele estava perdido e se salvou. E Zaqueu então vai dizer: Senhor, se eu errei, se eu lesei alguém, eu devolvo 4 vezes mais do que fosse justo se eu tiver errado. Mas, por favor, adentre a minha casa. E Jesus, serenamente, como um raio de sol numa manhã primaveril, adentra aquela casa, participa daquele convívio, faz encerrar as críticas infundadas, os preconceitos infundados, elastece essa compreensão do amor. E quando sai da casa de Zaqueu, ele deixa um homem diferente, um homem renovado. É certo que agora nós poderíamos lembrar muitos outros encontros, muitos outros momentos que foram marcantes na história que o Evangelho narra para nós. Mas nós gostaríamos de parar por aqui e apenas meditar. Como é especial a atitude de dar lugar para Jesus. Mas por que nós deveríamos de dar lugar para Ele em nossa vida? Apenas para dizer que nós o seguimos? Apenas para lembrar que Ele esteve entre nós, que dividiu a história em 2 tempos e deixou uma lição? Não, é porque a sua presença em nossa vida restaura as nossas esperanças, renova as nossas alegrias, dirige os nossos passos para caminhos mais seguros, nos ajuda a adotar posturas mais afirmativas. Em resumo, a presença de Jesus junto de nós causa um impacto positivo em nossa vida, porque nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Com Ele, nós aprendemos a olhar o outro de uma forma diferente, nós aprendemos a olhar a vida numa perspectiva diferente. E mais do que isso, aprendemos a olhar a nós mesmos de um modo diferente. Nós aprendemos a amar a vida, a amar o outro, mas também a amar a nós mesmos. E para encerrar a nossa reflexão, então, nós gostaríamos de lembrar uma outra passagem que vai nos ajudar a pensar que importância tem deixar um lugar para Jesus junto de nós. Também narrada pelo Evangelho, vai dizer assim, que quando Jesus nasceu, os pais vão esperar os dias que estavam previstos na lei mosaica para poder apresentar a criança ao templo, porque naquela cultura,
Passados os 40 dias iniciais, os pais deveriam apresentar o primogênito no templo, oferecendo-o a Deus, numa simbologia que fazia referências à cultura e à história daquele povo. E assim é que, quando chega o momento, os pais vão levar Jesus menino ao templo para oferecer ali naquele momento, num símbolo, Jesus a Deus, o Filho, ao Pai. Mas naqueles dias, ali na região de Jerusalém, havia um ancião, que era um homem justo, um homem bom, um homem que observava a lei divina, e que havia recebido por revelação divina a notícia de que ele não partiria para a vida maior sem antes fitar o Salvador. Então esse homem se chamava Simeão, e ele esperava ansiosamente que chegaria o momento em que ele poderia ver o Salvador. Aí assim ele se sentiria pronto para partir para a vida maior quando Deus o chamasse. E foi assim que, estando no templo naquela manhã, ele observa quando o jovem casal adentra com um filhinho que devia ser de uma beleza especial. E nesse momento, então, ele de novo, avisado por revelação divina, reconhece em Jesus, menino, a presença do Salvador. Se aproxima dos pais, pede para pegar a criança. E encantado, ele traz a criança bem próximo de si, mas o Salvador estava ali, começando a sua história no mundo. Mas ele começa a ficar muito preocupado. Como ele desempenharia a sua tarefa? Então ele indaga, olhando aquela criança, ele vai dizer: Celeste, menino, segundo a narrativa de Irmão X, através de Chico Xavier. Através das mãos abençoadas de Chico Xavier, Irmão X vai dizer que Simeão, então, naquela hora pergunta, perto de Maria e José, com Jesus bem próximo de si, ele pergunta: Celeste, menino, como você fará para desempenhar as tarefas de tão alta envergadura, se você não conta com o apoio do templo, sem as disposições políticas que poderiam auxiliá-lo? Longe da cultura filosófica, do grande embasamento filosófico de Atenas ou do poderio de Roma, com quem você contará para desempenhar a sua tarefa? Em outras palavras, ele vai perguntando: quais os fundamentos da sua trajetória? Onde você implantará as bases de uma vida nova? Ele indaga. A criança não podia responder naquela hora, mas o bebê vai ter um gesto muito significativo que o Irmão X diz para nós, que ele vai com a mãozinha tenra bater algumas vezes no peito de Simeão. E Simeão vai entender que a trajetória daquele emissário divino seria especial, mas que os fundamentos para uma vida nova não seriam colocados nas estruturas temporais do mundo, suscetíveis de mudanças e de arrasamentos, mas essas estruturas seriam fundamentadas num lugar que ninguém poderia violar, que era o coração do homem. Então hoje, quando nós abrimos a nossa reflexão e lembramos o acolhimento de Wally para Jesus naquele teatrinho da escola, quando lembramos o acolhimento de Pedro, quando o amigo chega, quando lembramos o acolhimento de Saulo, quando ele o encontra na estrada de Damasco, quando lembramos o acolhimento de Zaqueu, quando o vê em Jericó, nós, em verdade, estamos propondo a nós mesmos: não seria momento de nós também oferecermos a Jesus um coração hospitaleiro e acolhedor? Mas alguém poderia indagar: Lívia, mas para que oferecer um lugar para ele, se tantas outras pessoas podem ocupar o campo do nosso sentimento? E nós poderíamos responder com absoluta segurança: nós podemos e devemos deixar lugar para todas as pessoas que amamos, mas no meio de todos esses corações, será muito útil para nós reservar um lugar para Jesus no campo do nosso sentimento. Mas para que oferecer para Ele um lugar? Para que com Ele a nossa vida receba todos os incentivos que possam fazer dela uma jornada mais feliz. Para que junto dele nós recebamos as lições que vão nos ajudar a enfrentar os caminhos do mundo com maior equilíbrio, com maior segurança, com nova disposição de ânimo. Então, queridos amigos, a todos aqueles que nos ofereceram a alegria de nos escutar nesse momento, nós gostaríamos de dizer: ofereça um lugar para Jesus. Como? Do modo que você puder. Uma reflexão amiga,
um gesto de bondade, um minuto de paciência, um instante de atenção. São momentos em que nós vamos abrindo as portas do nosso sentimento para que ele possa ficar. E nesse esforço, de pouco a pouco nos aproximarmos dele, nós também perceberemos que ele fez diferença em nossa vida para melhor. E vai haver um momento que tão especial nós sentiremos essa presença no campo do nosso sentimento, que apesar da distância que existe entre nós e o apóstolo dos apóstolos, nós poderemos concordar com Paulo dizendo: Paulo, você tem razão. Quem conhece Jesus, nova criatura é, porque ele é a luz do mundo, e nenhuma treva tem coragem de permanecer em nós ou ao redor de nós quando ela se instala no campo do nosso sentimento. Um lugar para Jesus era a reflexão da nossa noite. Que ela possa resultar para nós em bênçãos de paz, de coragem, de incentivo para uma vida melhor, de esforço de superação. E seja como for que a vida nos encontre, que nós possamos sempre lembrar, tem um amigo que nos acolhe com muito carinho, para quem, se nós oferecermos um coração hospitaleiro, vai encontrar lugar no campo do nosso sentimento e junto dele nós seremos mais felizes. Muito obrigada pela atenção. Que Deus abençoe a todos e dê sempre mais e melhor, fazendo a cada um feliz. Muito obrigada pela oportunidade que nos foi concedida e até um outro dia, se Deus quiser.